Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo lindo, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos que estão aí ligadinho conosco. Mais um dia que o Senhor Deus, Ele venha nos abençoar ricamente, poderosamente. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a você que está ligadinho conosco. E mais um dia eu quero trazer uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Hoje, dia 6/4/2021. Eu quero aqui abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler a partir do versículo 54. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Queridos, preste atenção. Esse texto da palavra de Deus, que nós acabamos de ler aqui agora, a palavra de Deus, ela vai dizer que Pedro, ele nega a Jesus. A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer aqui que quando Jesus estava sendo levado, preso, a Bíblia diz que Pedro nega. Talvez quando nós lemos e olhamos esta palavra, talvez nós ficamos decepcionados. Talvez nós olhamos e vemos, por que Pedro fez isso? Porque os discípulos, a Bíblia vai dizer que os discípulos foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus. Mas repare, irmãos, que Jesus, já conhecendo não somente o coração de Pedro, mas também a natureza humana, a natureza pecadora nossa, o Senhor Jesus, ele vai dizer: Pedro, antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Olha o que diz a Bíblia
aqui no versículo de número 31, né? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Então, eu quero dizer para você que o inimigo de nossas almas, ele está de olho em mim, em você. E aqui reparemos que no versículo 54, né, as coisas não começam a ir muito bem, as coisas não estão indo bem. Jesus está sendo preso, né? Ele está sendo levado à casa do sumo sacerdote. E aí, quando ele é levado, isso para dar início ao seu sacrifício. E a palavra de Deus, ela vai dizer aqui que Pedro, ele assiste a tudo isso. E o que me chama a atenção é que aqui no versículo 54, a última parte do versículo, vai dizer assim: e Pedro seguia-o de longe. E sabe o que eu vejo? O que nós estamos vendo hoje dentro da igreja é que quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão servindo Jesus de longe. Quer ver? Quando você pega o Evangelho de Lucas, capítulo 2, o versículo de número 46, nós vamos ver aqui claramente, né, que os pais de Jesus, eles foram, né, segundo o costume, eles foram para uma festa e eles foram para o templo. E lá no templo eles levaram Jesus. Mas diz a Bíblia que quando eles foram embora, talvez no meio do caminho, José olha para Maria e de repente ele procura e diz assim: Maria, cadê Jesus? Maria olha para José e fala assim: eu achei que estava com você, afinal de contas você é o pai. E a Bíblia diz que eles voltam e começam a procurar Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? É que eles se perderam de Jesus aonde? Dentro do templo. Dentro do templo. O que nós estamos vendo é que tem muitas pessoas se perdendo de Jesus dentro do templo, dentro da igreja. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, tome cuidado, porque o que nós estamos vendo é que muitas pessoas estão fazendo igual Jesus, estão igual Pedro, estão seguindo Jesus de longe. E o que nos leva? O que nos leva a seguir Jesus de longe? Repare, aqui no versículo 22, o versículo 55, a palavra de Deus vai dizer assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles.
Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que quando você pega o texto da palavra de Deus, você vai ver que Pedro ele foi se assentar com algumas pessoas que estavam assentadas no pátio de Caifás. E ali essas pessoas acenderam, né, um fogo, uma fogueira. Era uma madrugada fria, estava frio e eles acenderam aquela fogueira. E resolveram se assentar ali para conversar um pouco. E isso muitas das vezes acontece com pessoas que seguem Jesus de longe, que se assentam perto do fogo de homens. Quem se assenta perto de fogo de homens fica sem saber o que fazer. Aqui nós vamos ver que Pedro ele se assentou ao lado daquelas pessoas. O salmista ele vai dizer, né, claramente, Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E a minha pergunta para você nesse dia é, quem anda com você? Com quem você tem andado? Repare que quando o Senhor Jesus lá atrás vai dizer, olha, convém pois que o Filho do Homem seja entregue, você lembra quando Pedro vai dizer assim, não, Senhor, olha, eu vou contigo até a morte. E agora nós estamos vendo que Pedro, ele se esqueceu dos compromissos firmados com Jesus. E sabe o que nós estamos vendo hoje, querido? É que quantas pessoas hoje em dia, tem muitas pessoas seguindo Jesus de longe. Se esqueceram do compromisso que fizeram quando levantaram a mão, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe o que eu quero te dizer, querido, com isso? A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Quando Pedro já tinha um tempo andado com Jesus, a palavra de Deus ela vai dizer que Jesus olha para Pedro e vai dizer assim, Pedro, tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Como assim, pastor? Sabe o que eu vejo? 3 anos Pedro andando com Jesus, né? 3 anos Pedro andando com Jesus. E ele ainda não havia se convertido. E infelizmente, o que está acontecendo é isso. Quantas pessoas têm 10, 20, 30 anos que tem um título de cristão, de crente, de servo de Deus, mas ainda não se converteu. Estão precisando realmente passar por uma conversão genuína. E aqui, nesse texto, nós vamos ver que Pedro ele foi para perto da fogueira do mundo. Querido, entenda que a fogueira é um atrativo no momento de fraqueza. A fogueira do mundo é um atrativo no momento de fraqueza espiritual do cristão, do servo de Deus. Ele não foi por causa de uma fraqueza natural, não. Ele foi por causa de uma fraqueza espiritual. E quando nós nos afastamos do fogo de Deus, nós nos aproximamos da frieza espiritual.
Repare que ele foi para perto daquele fogo por causa da frieza espiritual. A frieza espiritual se apoderou dele. Porque, irmãos, o fogo que pode nos aquecer espiritualmente não é o fogo que está no pátio, mas é o fogo de Deus. E se você pegar o texto, você vai ver, sabe quem são aquelas pessoas que estavam junto àquela fogueira? Eram as mesmas pessoas que gritaram lá atrás, crucificam, crucificam. E eu entendo que não era para Pedro estar ali no meio daquela fogueira. Eu aprendo que tem muitas pessoas que estão aonde não é para estar. Sabe por quê, querido? Pátio não é lugar para ter fogo. Fogo é para ter no altar de Deus. É esse fogo que você tem que estar perto. E eu aprendo aqui na palavra de Deus que algumas fogueiras do mundo estão atraindo muita gente. Fama, poder, dinheiro, consumismo, drogas, cobiças e por aí vai. E eu quero dizer para você que nós temos que acender algumas fogueiras dentro de nós. Talvez a primeira fogueira que eu quero dizer para você que nós temos que acender dentro de nós é a fogueira da santificação. A palavra de Deus vai dizer no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Talvez você me pergunte, Wanderson, como que eu posso manter essa fogueira acesa? A palavra de Deus vai dizer no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ela diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, querido, acenda o fogo, a lenha, da santificação dentro de você. Ela tem que estar acesa dentro de nós. A outra fogueira que nós temos que acender e colocar bastante lenha é a lenha da humilhação para Deus. Nós temos que nos humilhar diante das potentes mãos de Deus. A lenha também, a lenha da oração, a lenha do arrependimento, a lenha da conversão, querido. A transformação tem que ser de dentro para fora. Entenda isso. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, eu quero te dizer que tem muita gente que está igual Pedro, seguindo Jesus de longe. Porque estão perto nos pátios da vida. Então, querido, no dia de hoje, a minha palavra para você é: como está você com Deus? Essa semana, querido, eu recebi um vídeo de um amigo, e nesse vídeo, um rapaz, um pastor, ele, através de um programa, ele entra em contato pedindo ajuda.
Ele fala o seu nome, fala o ministério, e ele começa a dizer, ele começa a contar, olha, eu sou pastor, eu estou precisando de ajuda porque eu não estou me sentindo bem, eu tenho passado mal, entrei em depressão, enfim. O que eu quero dizer com isso, querido? É que muitas pessoas que estão dentro da igreja, independente de cargo, título, denominação, estão precisando de ajuda. Então, é um momento, eu não sei como você está. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está passando. Como eu disse ontem, querido, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar orando, o fato de você estar dentro de uma igreja, isso não te isenta você de passar por luta. O próprio Senhor Jesus, ele diz o quê? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como é que nós vamos vencer, querido? Buscando a Deus, orando, jejuando, estando na presença de Deus. Então eu quero dizer para você, o Senhor Jesus, olha, eu sempre falo isso. Algumas pessoas, às vezes dobram o joelho e falam assim, Senhor, tu sabes do meu problema. Queridos, Deus sabe. Mas Deus quer ouvir de você. Foi como eu disse ontem, se lembra do cego de Jericó? A palavra de Deus vai dizer que quando ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se aproxima, qual é a pergunta de Jesus para aquele homem? O que queres que eu te faça? Veja bem, irmãos, Jesus perguntou para aquele cego. Será que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Será que Jesus não sabia o que ele estava querendo enxergar? Sabia. Só que mesmo assim Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Porque, irmãos, foi como eu disse ontem. Muitas das vezes, o viciado, ele sabe que ele precisa sair do vício. Mas será que ele quer sair do vício? Então, Jesus está perguntando para você no dia de hoje, o que você quer que ele faça na tua vida? O que você quer que Jesus faça? A palavra de Deus ela é bem clara, ela vai dizer, tudo que pedindo, crendo, recebereis. Então creia. Creia, querido, que Deus ele vai fazer uma mudança na tua vida, ele vai fazer uma mudança na tua casa, na tua família, no teu lar. Deus é poderoso para isso. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagre. Então eu quero dizer para você, no dia de hoje, como eu disse aqui, esse texto me mostra que Pedro andou com Jesus. E repare que em um momento, o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32, Jesus vai virar para Pedro e vai falar, tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ou seja, querido, torna a dizer, Pedro,
3 anos andando com Jesus e ainda não havia se convertido. Talvez você pergunte, você diga, pastor Wanderson, então quer dizer que eu não me converti? Não. Querido, mudança, conversão, é mudança de vida. O Evangelho é o Evangelho de transformação. E essa transformação é de dentro para fora. E aí, queridos, eu fico olhando quantas pessoas que batem no peito. Porque eu tenho dons espirituais, porque Deus me deu. Sabe o que eu aprendi dentro da palavra de Deus? Se você tem dons espirituais, porque os dons é de Deus para o homem. Então, se você tem o dom, você tem que produzir o fruto do Espírito. E aí? Nós temos produzido o fruto do Espírito? A verdade é, querido, eu fico triste em falar isso. Mas talvez você, meu irmão, você, minha irmã que está me ouvindo agora, de repente você já passou por uma situação de você chegar para alguém e começar a evangelizar aquela pessoa, pregar para essa pessoa. De repente essa pessoa virar para você e falar assim, eu crente? Fulano, meu vizinho é crente e ele faz isso, 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 isso. O meu irmão é crente e faz isso, isso, isso. Infelizmente é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. E o pior, aí tem algumas pessoas, que para encobrir o seu pecado, para encobrir o seu erro, aí vira assim, olha irmão, olha irmã, olhe para Jesus que é o autor e consumador da sua fé. Querido, me perdoe. Eu aprendo na palavra de Deus. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão os dois juntos, se não tiverem de comum acordo? O apóstolo Paulo vai me ensinar o seguinte, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, queridos, eu aprendo aqui que se o Wanderson não estiver dando um testemunho de vida, eu não posso andar com o Wanderson. Você não pode andar comigo. Sabe o que eu aprendo lá em Gênesis, quando a palavra de Deus vai dizer assim, andou Enoque com Deus. Olha só que interessante, querido. Andou Enoque com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, foi Enoque que andou com Deus. E sabe o que eu aprendo, querido? Que quando eu ando com alguém, esse alguém é que determina e direciona o caminho por onde eu vou andar. Então eu aprendo isso, que Enoque andou com Deus. Então eu aprendo, eu entendo que quando Deus falava para ele, olha, vai para a direita, ele vai para a direita. Vai para a esquerda, ele ia para a esquerda. E assim temos que ser nós cristãos. Quem direciona a nossa vida é Deus. E aqui nós vamos ver que Pedro andava com Jesus, mas Jesus disse para ele, tu, porém, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E como eu disse, querido, a transformação ela tem que vir de dentro para fora. Se lembra quando os soldados chegam para prender Jesus? A Bíblia vai dizer que Pedro, na mesma hora, aquela temperança toda intempestiva, ele
puxa a espada e corta a orelha de Malco, Jesus na mesma hora repreende. Aí sabe o que eu fico olhando? Peraí, Pedro não andava com Jesus? Jesus agora nos chamou para ser pescadores de almas? Para que Pedro estava armado? Para que Pedro estava com uma espada na cintura? Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Talvez eu, pastor Wanderson, vire para alguém e fale assim, olha, você não pode fazer isso. Isso é errado. Porque ensinar, nós temos que ensinar, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Jesus poderia ter falado para Pedro, Pedro, tira essa espada da cintura. Pedro poderia ter tirado a espada da cintura. Mas sabe o que eu acho interessante? Jesus não mandou ele tirar. Porque talvez Pedro iria tirar a espada da cintura, mas ela não iria sair do coração. Aleluia. Então, querido, essa transformação ela tem que vir de dentro. O Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, vinde como estais. Mas ela não diz permanece como estais. O evangelho verdadeiro é o evangelho de transformação. E a palavra de Deus é bem clara, querido. E eu poderia falar aqui de Pedro antes dessa transformação. Foi esse Pedro aqui que negou a Jesus. Esse Pedro que traiu Jesus. Mas o que eu acho lindo, querido, é que quando realmente veio a transformação, se lembra? Jesus ressuscita. E o que eu acho lindo, querido, sabe, é que Jesus, ele vai perguntar para Pedro, Pedro, tu me amas? E disse, Senhor, amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E disse, Senhor, tu sabes, vai e apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que eu vejo, querido? Um Pedro agora transformado, restaurado, um Pedro que prega e 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer para você que o Evangelho é o Evangelho de transformação. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o que é ser nova criatura, querido? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia coisas erradas, não faz. Não estou dizendo aqui, porque, não, agora, querido, entenda. A palavra de Deus, ela diz que o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso derredor. Eu sempre gosto de dar um exemplo, querido. Tome cuidado. Porque ninguém cai da noite para o dia. É um processo. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele procura uma brecha. E eu gosto muito de dar um exemplo. Você já viu numa construção, quando se bate a laje, né? Bate a laje todinha e tudo, concreta, aí, beleza. De repente, na primeira chuva que vem, de repente tem uma goteira. E a pessoa se pergunta, mas como é que pode? Eu bati essa laje, concretei e tudo, e como é que essa água está passando? A água está passando porque ela encontrou uma brecha. Por menor que foi a brecha, mas ela encontrou e passou. E o inimigo, muitas das vezes, ele faz isso.
quantos lares estão sendo destruídos por causa de uma brecha. Quem assistiu o vídeo de ontem se lembra quando eu falei da dracma perdida, né? Que aquela mulher, ela teve algumas atitudes para encontrar aquela moeda perdida. E uma das primeiras atitudes que ela tomou foi o quê? Acender a luz, porque talvez a casa estava escura. Então, nós temos que entender que nós temos que acender essa luz. Que luz é essa? É a luz reveladora do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia vai dizer que ela, além de acender a luz, ela vai varrer a casa. Por quê? Porque talvez aquela casa estava suja de poeira. E como que aquela sujeira entrou? Talvez ela deixou a janela aberta e veio um vento e trouxe a sujeira para dentro daquela casa. E muitas das vezes, no caminhar do cristão, talvez ele deixou a janela dos olhos aberta e a sujeira entrou. Talvez ele deixou a janela dos ouvidos aberta e a sujeira entrou. Talvez ele deixou a janela da boca aberta e a sujeira entrou. Então, no dia de hoje, eu quero dizer para você, cuidado. Esse texto aqui, cuidado, há fogo no pátio. Cuidado, porque tem muitas pessoas seguindo Jesus de longe. Eu quero dizer para você, porque hoje o que nós estamos vendo é que quantas pessoas estão abrindo a boca e dizendo assim, mas pastor, o senhor é muito radical, isso não tem nada a ver. Tome cuidado, querido, que de tanto você falar que não tem nada a ver, uma hora você vai perceber que não tem nada a ver entre você e Jesus. Mas o meu desejo no dia chamado hoje é que Deus, Ele venha tocar no teu coração. Abra teu coração. Busque a Deus. Por maior que seja a luta, querido. Por maior que seja a luta. Eu tenho certeza que Deus, Ele é Deus de vitória. Ele é Deus que vai mudar a história da tua vida, assim como mudou a minha e a vida de muitas pessoas. Eu tenho que ser bem sincero para você. Então quer dizer, pastor Wanderson, que agora minha vida vai ser um mar de rosas. Não. Quem te falou isso te enganou. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas a diferença é que quando você crê, quando você tem fé, quando você busca Deus, as lutas vão vir. Mas a vitória já é garantida. O Senhor Deus, querido, o Senhor Deus, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de milagres. Então, eu quero te convidar nesse momento a você agora, aonde você estiver, se você puder, você fechar os teus olhos e orar juntamente comigo. Como eu disse ainda há pouco, Jesus perguntou para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Então, talvez você está igual aquele cego. Você não consegue mais enxergar. As lutas estão tão grandes que você não consegue mais enxergar
algo diante de você, uma saída, como diz aí no mundo, uma luz no fim do túnel. Mas eu quero te dizer que Jesus é a luz do mundo. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos agora comigo. Eleve o teu pensamento a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, eu quero te pedir agora, Pai, por essa pessoa que me assiste, Pai, por lares que agora, meu Deus, estão precisando de um milagre do Senhor. A tua palavra, meu Deus, ela diz que aos olhos dos homens parece impossível, mas para o Senhor, Pai, nada é impossível. Senhor, nós estamos vendo quantas pessoas que estão morrendo, Senhor, por causa dessa pandemia. Quantas pessoas que estão agora, Pai, com um ente querido internado, estão num leito de um hospital. Pessoas que estão sendo desenganadas pelos médicos. Mais uma vez, Senhor, eu quero te pedir por esta mãe que chora agora, Pai, porque os seus filhos ou seu filho está no mundo das drogas. Ah, Senhor, mais uma vez eu quero te pedir, ó Deus, por essa esposa que clama agora pelo seu casamento, por esse filho que chora pelos seus pais, por essa pessoa, meu Deus, que está desempregada, por essa pessoa que está com uma enfermidade. Meu Deus, a tua palavra mesmo diz, Senhor, que tudo é possível àquele que o crê. Pai, a tua palavra também diz que a causa de não sermos consumidos é a tua misericórdia. Então, Deus, é através da tua misericórdia que eu clamo, Pai. É através da tua misericórdia que eu peço agora por essa pessoa, por essas vidas, Pai, por essa mãe que derrama lágrimas, Senhor, pela vida do seu filho. Meu Deus, não há outro Deus a quem nós possamos clamar a não ser o Senhor, meu Pai. Então, Deus, eu te peço agora, eu profetizo a libertação na vida desta pessoa. Eu profetizo a vitória, portas abertas, Pai. Porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Meu Deus, que o dia de hoje, Pai, seja um dia de vitória, de conquista. O salmista vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar um amanhecer de vitória na vida desta pessoa. Eu quero profetizar um amanhecer de bênção, de conquista, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, você diz amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a você, a minha irmã em Cristo, né? Fátima Costa, que está aí. A minha irmã, a Débora. Irmã, que saudade. Deus te abençoe. Quero agradecer a você, Ana, né, que também está assistindo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês.
ao Marcos, né? Enfim, a todos vocês, que vocês, no dia chamado hoje, que o Senhor Jesus, Ele venha derramar as ricas bênçãos sobre a vida de vocês, sobre o lar de vocês. Tá bom, querido? Lembrando que todos os dias, às 9 horas da manhã, eu estou com essa live aqui, trazendo uma palavra, orando por você. Eu quero dizer para você que também eu estou numa campanha de oração às 3 horas da manhã. E depois, se você quiser entrar e colocar o seu nome, o nome do seu familiar, eu tenho um caderno de oração que está aqui, né? Nós estamos orando, apresentando a cada pedido seu para Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai responder a tua oração. Tá bom? Para aqueles que estão aí nos assistindo, eu, pastor Wanderson, da comunidade evangélica pentecostal Palavra de Vida, né? Ministério Pastor Wanderson e minha esposa, a missionária Cristina, nós estamos orando por você. Que o Senhor Deus, Ele venha te abençoar ricamente. Tá bom? Um abraço, um beijo no seu coração. Tá? Que Deus, Ele te abençoe e te guarde mais e mais. Amém? Amanhã, às 9 horas da manhã, eu estarei de volta, tá bom? Com uma palavra de vitória para a sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Alô?